Olá, tudo bem com você? Satisfação, Cadu Santos por aqui para mais um conteúdo relacionado à sustentação oral. Para você que tem dificuldades de fazer sustentação oral, para você que ainda não fez a sua primeira sustentação e para você que fez e foi um fracasso, você considerou um verdadeiro fracasso a sua primeira sustentação oral. Para você que é estudante de direito, que já quer começar a entender os meandros, os detalhes, né, os pormenores do que é uma sustentação oral, os aspectos psicológicos e técnicos comportamentais de como fazer uma sustentação oral e começar a convencer o seu julgador, né, os julgadores que estarão aí julgando o seu pedido, o seu recurso, tá? E para você que já é advogado e tem dificuldades plenas, você já reconhece que tem dificuldade de fazer sustentações orais. Ou para você que nunca fez e está querendo fazer. Então você vai entender hoje, nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, alguns aspectos que você deve observar antes de fazer a sua sustentação oral, tá? Para que você não cometa esses deslizes. Nós temos aqui, como você pode ver, o desembargador presidente da 8ª turma, não lembro o nome desse indivíduo, mas nós temos aqui o presidente da 8ª turma do TRF4, que julgou o recurso de apelação contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na ocasião, tivemos aí a sustentação oral do doutor Cristiano Zanin, o advogado do ex-presidente Lula. E nós estamos aqui no ponto de iniciar a sustentação do doutor Cristiano Zanin. Não se preocupe, porque nós não vamos fazer uma análise de toda a sustentação oral, vamos apenas analisar algumas falas do início, tá? E vamos pontuar pontos positivos e negativos, tudo bem? Vamos lá então? Inicialmente eu renovo os cumprimentos a esta egrégia turma, ao eminente membro do Ministério Público, aos serventuários, aos advogados aqui presentes e a todos que estão nos assistindo. Bem, a priori ele cumprimenta e ele diz que inicialmente eu renovo os cumprimentos a essa egrégia turma, tá? Então ele renova porque ele já participou de outras sustentações, inclusive com os mesmos desembargadores. Na verdade foi em plenária, né? Foi um recurso apresentado para plenária. E ele fez a sustentação oral para os desembargadores que estão aí. De modo que ele renova os cumprimentos. Então, como não é a primeira sustentação para essa turma, ele renova os cumprimentos. Isso se dá quando você já vem, né? Você já participou de algumas audiências com os desembargadores, aos quais você irá fazer uma sustentação novamente. Então, por isso que ele não saudou um por um, tá certo? Que seria o correto se fosse a sua primeira sustentação para esse grupo de desembargadores ou para essa turma. E aí sauda o representante do Ministério Público, os serventuários e os colegas advogados. Vamos seguir. Eu não poderia, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? O pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia, é de censura ao povo. Ok. É o que nos interessa, esse primeiro trecho, para que a gente possa fazer uma análise agora sobre a fala inicial do doutor Cristiano Zanin. Ele inicia dizendo: eu não poderia, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de deixar de fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Claramente, a palavra do Ministério Público mostrou como a força-tarefa da Lava Jato vem atuando neste e em outros casos. Qual é o pensamento? Ele faz um questionamento e responde: o pensamento é de censura à defesa, é de censura à academia e de censura ao povo. Você deve perceber aqui que eu coloquei uma cor diferenciada, como vermelho aqui, essa parte, esse trecho, eu não poderia e deixar de fazer. Como eu falei, existem aspectos psicológicos que devem ser observados a partir de como você fala e das palavras, do código linguístico que você utiliza
para dialogar, para utilizar na sua comunicação. Nessa situação, o contexto é de um pedido para que o tribunal reforme a decisão tomada no juízo de primeiro grau. Ele precisaria estar mais persuasivo. Portanto, quando ele diz eu não poderia, então é a primeira expressão depois do momento de cumprimento. Ele diz eu não poderia. Existe uma negativa aqui, eu não poderia, antes de tratar efetivamente. Ou seja, qual seria o correto? Eu quero antes de tratar efetivamente das razões recursais. Eu quero, ao invés dessa negativa de não poderia. Por quê? O subconsciente, ele acaba absorvendo a negatividade, eu não poderia. Ou seja, você fala algo como se o subconsciente, ele acaba comprando essa ideia de você não poder. Então você já está é como se você tirasse a sua capacidade. Apesar do contexto ser um contexto diferenciado, mas o não poderia soa negativo. Eu quero antes de tratar efetivamente das razões recursais. Aí nós temos outra negativa aqui, deixar de fazer. Deixar de fazer. Eu não poderia antes de tratar efetivamente das razões recursais de deixar de fazer. Deixar de fazer. Deixar. Soa também uma forma mais desleixada, tá? Então seria eu quero antes de tratar efetivamente das razões recursais, de fazer um registro, ou seja, o deixar de fazer seria tirado. Aí você teria algo mais objetivo, porque a gente precisa, são 15 minutos para fazer, né? Então, eu quero, antes de tratar efetivamente das razões recursais, de fazer um registro. Olha que você tornou aí a sua construção inicial muito mais objetiva. Essa cor azul, eu estou apenas apontando sobre a forma enfática que ele trata, né? Eu quero, antes de tratar efetivamente, ou seja, de entrar no mérito das razões recursais, ou seja, a razão recursal é a razão do recurso, o motivo, o que motivou o recurso de apelação no tribunal. Então, antes de tratar de fato das razões do objeto do recurso, eu quero fazer uma observação, eu quero fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nesta sessão. E aí ele traz outra palavra enfática, né? Que aqui eu coloquei em negrito, claramente, ou seja, incontestavelmente, sem sombra de dúvidas, a palavra do Ministério Público, e isso é muito importante, porque claramente, efetivamente, eu quero. Você utiliza essas palavras e são palavras positivas e imperativas, tá? E isso no subconsciente vai soar de uma forma positiva. Agora, tudo isso tem que ser usado com o maior cuidado possível, porque alguns desembargadores, alguns julgadores vão achar que você está sendo prepotente demais, tá? Quando você diz eu quero. Você pode também, para não soar tão arrogante, você pode colocar com a devida vênia, excelências, eu preciso, antes de tratar efetivamente das razões recursais, eu preciso fazer um registro em relação à introdução feita pelo Ministério Público nessa sessão. Aqui existe claramente a intenção do doutor, do advogado, tá? Ao meu ver, essa é uma opinião minha, de fazer uma espécie de trama, colocando o Ministério Público e a Lava Jato como vilões nessa situação. Então, o pensamento do Ministério Público e da Força Tarefa da Lava Jato é de censura à defesa, de censura à academia e de censura ao povo. Quando você vê aqui de censura à academia, é como se o doutor estivesse colocando aí a academia para refletir sobre a atual posição do Ministério Público e da Força Tarefa nesses processos ligados à Lava Jato e também de censura ao povo. Portanto, aqui de forma nítida, uma construção que coloca o Ministério Público e a Força Tarefa da Lava Jato como antagonista dentro dessa situação e faz com que chame a atenção da academia e do povo contra essa censura que está acontecendo em relação ao Ministério Público e à Força Tarefa da Lava Jato. Nós temos aqui as primeiras falas e essas falas foram analisadas para que você possa perceber que você pode ser objetivo numa sustentação de 15 minutos. O menos é mais. Quanto mais objetivo você for,
mais êxito você vai ter. E quanto mais você observar as palavras para a construção da sua sustentação, isso vai fazer toda a diferença na decisão final, porque existem palavras que vão entrar no subconsciente e vão influenciar nesse subconsciente e no consciente dos jogadores. Portanto, palavras que eu não quero, eu não posso, eu não poderia deixar, essas palavras você deve cortar, além de chamar a atenção para essa reflexão quando isso aqui é uma espécie de estratégia, né? Para fazer essa dicotomia, para colocar o povo e a academia contra a atuação, as recentes atuações do Ministério Público e da Força Tarefa da Lava Jato. Essa foi mais uma análise aqui para você, meu querido advogado, estudante de direito. Começa assim, devagarzinho, tá? Presta atenção nessas primeiras palavras, presta atenção, reflete sobre isso para que você possa construir a sua sustentação oral a contento e possa ter êxito, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.